Boa tarde, pessoal. Prazer estar novamente aqui. E hoje, como nós estamos no mês de abril, está chegando dia 21 de abril, eu resolvi falar sobre um grande brasileiro, um grande mineiro, que deu a vida pela independência do Brasil. Nós vamos falar de Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu em 1746. Os seus pais eram portugueses. E nasceu ali em São João del Rei, Minas Gerais. E Joaquim José da Silva Xavier, quando ele tinha 9 anos, ele ficou órfão e foi morar com um parente, que era seu tio, que era dentista. E ele aprendeu o ofício de dentista, o qual lhe rendeu o apelido de Tiradentes. E naquela época, que o Brasil era uma colônia de Portugal, tudo que era tirado, o imposto que era cobrado, era uma coisa muito alta, igual é hoje. Hoje o imposto do brasileiro é o país que mais paga imposto no mundo, é o brasileiro. Na época, Tiradentes se revoltou com aquilo. E ele era um jovem. E ele resolveu conversar com algumas pessoas. E ele reuniu 34 pessoas em 1789. Essas reuniões é chamada pela história de Confidência Mineira. Por quê? Tiradentes, ele observava que a opressão de Portugal sobre o Brasil era muito. Portugal não investia no Brasil, Portugal não construía escolas no Brasil, não tinha universidade no Brasil, tudo que era tirado no Brasil era levado. Um imposto muito elevado. Então, ele reuniu essas 34 pessoas, onde tinha padres, tinha escritores, tinha umas pessoas bem influentes, e ele falou o seguinte: gente, nós precisamos de fazer alguma coisa para que o Brasil seja independente de Portugal. Não pode continuar desse jeito. Vamos aproveitar agora o dia da derrama. O dia da derrama era o seguinte: uma vez por ano, tinha um dia que era cobrado de todo mundo os impostos atrasados. Então todo mundo tinha que se reunir em determinado local para levar esse imposto atrasado. Vamos aproveitar esse dia. Nós prendemos o Visconde de Barbacena e falamos com o povo que tem que dar um basta. Ninguém aguenta pagar tanto imposto. Ninguém aguenta entregar toda a riqueza para Portugal. O Brasil precisa de ser independente de Portugal. Esse era o pensamento de Tiradentes. E ele já tinha 34 pessoas com ele. Então assim eles fizeram, armaram o dia. Nesse dia nós vamos fazer isso. Nós vamos prender o Visconde de Barbacena e nós vamos explicar para todo mundo que vier que o Brasil precisa ser independente de Portugal. Só que tem que no meio do grupo de Tiradentes tinha um homem chamado Joaquim Silvério. Ele devia 700 contos para o rei de Portugal. E ele era um traidor. Amigos, toda guerra, ela só é vencida porque sempre tem um traidor no lado perdedor. E assim Tiradentes, mas aquele grupo ali estava entusiasmado, querendo até morrer pela independência do Brasil. Mas Joaquim Silvério contou tudo para o Visconde de Barbacena. Visconde de Barbacena manda lá o regime, chamado Dragões de Minas, né, que era o regime militar da época. E todos foram presos. Foram levados para a capital, Rio de Janeiro. Desses 34, 11 foram condenados à morte. Mas Tiradentes
antes deles enforcar, cortar o seu pescoço e esquartejar o seu corpo no Rio de Janeiro, eles deixaram eles falarem a última palavra. Era dado esse direito da pessoa falar antes da sua morte. E os historiadores falam que ele falou, mas ele não falou nada. Ele fez foi uma oração. Há uma grande diferença de falar e orar. Ele orou ao nosso Deus Todo-Poderoso. Assim diz Tiradentes: prometi dar a minha vida pela independência do Brasil. E hoje eu estou aqui cumprindo a minha palavra. Mas eu peço a Deus, eu oro a Deus para que um dia o Brasil seja livre de Portugal. Eu peço a Deus que um dia o Brasil seja livre de Portugal. Sendo assim, em 1892, na capital Rio de Janeiro, Tiradentes é enforcado e depois esquartejado. Então, e isso foi dia 21 de abril de 1892. Obrigado.